Ethan Hale tinha tudo, milhões na conta, uma noiva perfeita como uma capa de revista e um futuro tão promissor que ofuscava todos à sua volta. Mas na noite da sua festa de noivado, o seu mundo desmoronou-se à frente de 200 convidados, quando a ex-mulher entrou pela porta com um jovem que era a sua cópia exata. Os murmúrios começaram de imediato. As câmaras dispararam e a taça de champanhe de Ethan escorregou dos seus dedos trêmulos, enquanto uma palavra ecoava na sua mente. Impossível. O que ele não sabia era que 22 anos antes, a sua própria mãe certificara-se de que ele nunca descobriria a verdade, interceptando cartas, fazendo ameaças e pagando a mulher que ele amava para desaparecer para sempre. Agora, de pé, frente a frente com o filho que nunca soubera existir, Ethan tinha uma escolha: deixar que o orgulho o destruísse de novo, ou lutar pela família que sempre deveria ter sido sua. Mas há um senão. Algumas traições cortam tão fundo que o perdão parece impossível, e algumas histórias de amor só têm uma segunda oportunidade depois de tudo se reduzir a cinzas. Esta é uma história de redenção, que está prestes a provar que nunca é tarde para emendar as coisas. Não importa quantos anos se tenham perdido. Os candelabros cintilavam como 1000 estrelas sobre o salão de festas. Gotas de cristal captavam a luz e espalhavam-na pelas paredes cor de creme. Rosas brancas enchiam cada canto, o seu aroma misturando-se com o perfume caro e o champanhe. Ethan Hale estava no centro de tudo, a mão pousada nas costas de Sienna. Ela parecia perfeita ao seu lado. O seu vestido prateado cintilava quando se movia. O seu sorriso nunca vacilava, mesmo quando os fotógrafos pediam mais uma pose, e depois outra. Sr. Hale, olhe para aqui. Dra. Rhodes, pode segurar o anel. Ethan sorriu. Ele sabia como sorrir para as câmaras. Fazia-o desde sempre. Nascido em berço de ouro, educado para entender que a imagem importava tanto quanto o sucesso, talvez mais. Minhas senhoras e meus senhores, a coordenadora de eventos chamou, a voz calorosa e profissional. O jantar será servido em 15 minutos. Por favor, dirijam-se às vossas mesas. Marjorie Kent mantinha sempre tudo nos eixos. Já coordenara dezenas de eventos de alto perfil no grande hotel Hale. Esta festa de noivado não era diferente. Tudo tinha de ser perfeito. Ethan afrouxou um pouco a gravata borboleta. O salão parecia demasiado quente apesar do ar-condicionado. Ou talvez fosse só ele. Pegou na taça de champanhe e bebeu um gole longo. Estás bem? Sienna sussurrou, a sua mão cuidada a tocar-lhe no braço. Estou. Só estou com calor. Ela estudou-o com aqueles olhos castanhos perspicazes. Sienna Rhodes não deixava escapar muito. Era isso que a tornava boa no seu trabalho. Dirigia uma empresa de marketing que trabalhava com grandes multinacionais. Inteligente, ambiciosa, bonita, tudo o que a sua mãe sempre dissera que ele deveria querer. Pareces distraído, disse ela. Não estou. Prometo. Ele beijou-lhe a têmpora. Estou apenas a absorver tudo. A mentira surgiu facilmente. Demasiado facilmente. A verdade era que algo não parecia certo. Sentia-se assim há semanas, desde que pedira Sienna em casamento naquela praia algarvia. Ela dissera que sim. Chorara lágrimas de alegria. Ligara-me às famílias. Todos estavam exultantes. Mais tarde à noite, quando estava sozinho na sua penthouse, Ethan sentia-se vazio, como se estivesse a desempenhar um papel na vida de outra pessoa. Ele afastou o pensamento. Era isto que ele queria, aquilo por que tinha trabalhado, um futuro estável com uma mulher que entendia o seu mundo. Ethan, a voz da sua mãe cortou os seus pensamentos. Margaret Hale deslizou pelo chão de mármore, o seu vestido esmeralda elegante e discreto. Querido, o presidente da Câmara acabou de chegar. Devias ir cumprimentá-lo. Claro. Ethan endireitou os ombros e seguiu a mãe pela multidão. Aquela era a sua vida. Apertos de mão e conversas banais. Ligações de negócios disfarçadas de amizades. Todos a querer algo. Todos a observar. Ele regressou ao pé de Sienna depois de 10 minutos de amizades políticas. A banda começou a tocar algo lento e romântico. Os casais moveram-se para a pista de dança. Danças comigo? Sienna estendeu a mão. Ethan pegou nela. A sua pele era fresca e suave. Moveram-se juntos pelo chão polido, e ele tentou sentir algo. Qualquer coisa. Não acredito que isto seja real. Sienna murmurou contra o seu ombro. Há um ano,
Nunca teria imaginado... Eu sei. Estás feliz? A pergunta apanhou-o desprevenido. O quê? Claro. Ela afastou-se ligeiramente para lhe olhar o rosto. A sério? Siena? Não faz mal se estás nervoso. O casamento é um grande passo. A sua voz era suave, compreensiva. Eu também estou nervosa. Ele queria contar-lhe a verdade. Que nervoso não era a palavra certa. Que sentia como se estivesse à beira de algo e não conseguia decidir se devia saltar ou recuar. Mas não era o momento. Não com 200 convidados a observar cada movimento deles. Eu amo-te, disse ele em vez disso. Não era uma mentira, ele amava-a. Talvez não da maneira que deveria. A música terminou. As pessoas aplaudiram educadamente. Ethan levou Siena de volta à sua mesa, à frente da sala. Ele verificou o relógio. 8h30. O brinde aconteceria às 9, seguido de um jantar de 4 pratos. O seu telemóvel vibrou no bolso. Provavelmente trabalho. Havia sempre trabalho. Sr. Hale? Um empregado apareceu ao seu lado. Posso reabastecer o seu champanhe? Por favor. As bolhas fizeram-lhe cócegas no nariz enquanto bebia. À sua volta as conversas fervilhavam. Risos ecoavam dos tetos altos. Tudo estava a correr conforme o planeado, até que deixou de estar. Os olhos de Ethan desviaram-se para a entrada. Um hábito, na verdade. Ele sempre observava quem entrava e saía dos seus eventos. O networking nunca parava, mesmo na sua própria festa de noivado. Uma mulher entrou pelas altas portas duplas. Ele gelou. A taça de champanhe pareceu subitamente pesada na sua mão. O salão pareceu inclinar-se ligeiramente, embora ele soubesse que isso era impossível. Ela usava um vestido azul marinho simples, nada de extravagante. O seu cabelo escuro estava apanhado num coque elegante. Ela carregava uma caixa grande, flores provavelmente. Ela sempre adorara flores. Naomi. O seu coração martelou contra as costelas. 8 anos. Tinham passado 8 anos desde que a vira, desde o divórcio, desde que ela saíra da sua vida sem olhar para trás. O que estava ela a fazer ali? Ao seu lado estava um jovem, alto, constituição atlética, pele morena clara. Ele disse algo que fez Naomi sorrir, e Ethan sentiu aquele sorriso como um soco no estômago. Mas então, o jovem virou-se. O seu perfil apanhou a luz. A taça de champanhe de Ethan escorregou dos seus dedos. Bateu na beira da mesa e estilhaçou-se. Cristais e líquido explodiram pela toalha de mesa branca. Convidados próximos ofegaram e recuaram. Ethan! Siena agarrou-lhe o braço. O que aconteceu? Ele não conseguia responder. Não conseguia respirar. Não conseguia desviar o olhar do jovem que era a sua cópia exata. O mesmo nariz. O mesmo queixo. A mesma forma de estar de pé com o peso ligeiramente deslocado para um lado. Não era possível. Ethan, a voz de Siena subiu com preocupação. Estás a assustar-me. Empregados apressaram-se com guardanapos. A sua mãe apareceu, o rosto tenso com um pânico controlado. O que se passa? Margaret perguntou discretamente. Ethan finalmente encontrou a voz. Saiu áspera e estranha. Aquela mulher. À porta. A sua mãe seguiu o seu olhar. O seu rosto ficou pálido, branco como papel. Ela apertou-lhe o braço com força suficiente para deixar uma marca. Margaret. Siena olhou entre eles confusa. Quem é aquela? Ninguém, disse a mãe rapidamente. Apenas alguém do passado. Mas Ethan já estava em movimento. Os seus pés levaram-no pelo salão antes que o seu cérebro o alcançasse. As pessoas afastaram-se, pressentindo que algo estava errado. A música parecia demasiado alta, as luzes demasiado brilhantes. Naomi viu-o chegar. A sua expressão mudou de surpresa para algo mais duro, algo protetor. Ela deu um passo à frente do jovem, protetora. Foi então que Ethan soube. Uma parte profunda e instintiva dele simplesmente soube. Olá, Ethan. A sua voz era exatamente a mesma, suave, mas forte. A voz que costumava sussurrar o seu nome no escuro. Naomi. Ele não conseguia proferir outras palavras. Os seus olhos continuavam a mover-se para o jovem ao lado dela. De perto, a semelhança era impossível de negar. Quem é este? Ela hesitou. O jovem parecia confuso, olhando entre eles. Mãe, disse ele. Este é o cliente. Mãe. A palavra ecoou na cabeça de Ethan. Não, Liam, Naomi disse baixinho. Este é Ethan Hale. Ele é o dono do hotel. Liam.
O seu nome era Liam. Ethan olhou para ele, para aquele jovem que tinha os seus olhos, o seu sorriso, a sua forma de inclinar a cabeça quando estava incerto. Quantos anos tens? A pergunta saiu antes que Ethan a pudesse parar. Liam piscou os olhos. 22? A matemática chocou Ethan como uma onda. 22. Tinham se divorciado há 8 anos. O que significava? Devíamos ir, Naomi disse já se virando. Viemos apenas deixar as flores de substituição. A Marjorie disse, espera. Ethan agarrou-lhe o braço não com força, mas com firmeza. Não te atrevas a ir embora de novo. Larga-me. Ethan, a voz de Sienna veio de trás dele. O que se passa? Ele não conseguiu responder. O seu mundo inteiro estava a reduzir-se àquele momento. Aquela mulher. Aquele rapaz que se parecia tanto com ele. O salão de festas ficara em silêncio. Todos estavam a observar agora. Os telemóveis estavam provavelmente a gravar. Amanhã de manhã, isto estaria em todas as revistas cor-de-rosa. Ethan não se importava. Ele é a minha cópia, disse ele. A sua voz falhou na última palavra. Os olhos de Naomi encheram-se de algo que ele não conseguia nomear. Dor? Raiva? Arrependimento? Eu sei, sussurrou ela. Por quê? Liam deu um passo em frente, o rosto confuso e defensivo. Ei, amigo, devias afastar-te. Não sei do que se trata, mas... Porque ele é, disse Naomi. As palavras pairaram no ar. 3 palavras simples que mudaram tudo. Porque ele é o quê? Sienna exigiu. Ela tinha se aproximado agora, a mão no ombro de Ethan. Alguém me explique o que está a acontecer neste momento. Naomi olhou para Ethan, apenas para ele, como se mais ninguém existisse. Porque ele é teu. Murmúrios de espanto percorreram a multidão. A banda parou de tocar. Alguém deixou cair um copo na cozinha e o estrondo pareceu ensurdecedor no silêncio. Ethan sentiu os joelhos dobrarem-se. Sienna amparou-o, os seus dedos a cravarem-se no casaco dele. O quê? A sua voz era quase um sussurro. O que disseste? Ouviste bem. Não. Ele abanou a cabeça. Não, isso é... Tu terias me dito. Tu terias... Eu tentei. A sua voz era firme, mas as suas mãos tremiam. Eu tentei, Ethan, mas tu tinhas desaparecido. Já estavas a seguir em frente com a tua vida perfeita. Eu não percebo. A voz de Liam cortou a tensão. Ele olhou para a mãe, depois para Ethan. Mãe, do que é que ele está a falar? O que é que ele quer dizer? Não aqui, Naomi disse bruscamente. Liam, estamos a ir embora. Nem pensar. Ethan moveu-se para lhes bloquear o caminho. Não podes largar uma bomba dessas e simplesmente ir embora. Vais ver que sim. Eles olharam-se. Todos os anos entre eles desapareceram. Ele viu a rapariga com quem se casara aos 22. A mulher que amara com tudo o que tinha. Aquela que a sua mãe chamara de inadequada. Aquela por quem ele fora demasiado orgulhoso e demasiado jovem para lutar. Eu tenho um filho, disse ele, testando as palavras. Sentiam-se estranhas na sua boca. Estás a dizer-me que tenho um filho e nunca me disseste? Baixa a voz. Por que haveria de baixar? A sua raiva estava a crescer agora, quente e afiada. Tu escondeste o meu filho de mim durante 22 anos. Tu não sabes nada sobre o que aconteceu, Naomi retorquiu. Tu não sabes o que eu passei. O que tive de fazer para sobreviver depois de... Ela conteve-se. Apertou os lábios. Depois de quê? Ethan exigiu. Sr. Hale. Marjorie Kent apareceu ao seu lado. O rosto profissional, mas preocupado. Talvez devessem ter esta conversa em privado. Ele tinha se esquecido da multidão, da festa de noivado, de Sienna ali parada com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Sim, disse a mãe, aparecendo do nada. A sua voz era afiada como vidro. Vamos para o meu escritório, agora. Margaret pegou no braço de Ethan e praticamente arrastou-o para o corredor traseiro. Ele deixou. Estava demasiado entorpecido para lutar. Naomi seguiu-os. Liam manteve-se perto da mãe, o rosto pálido de choque. Acabaram num pequeno lounge ao lado do salão principal. Mobília de couro e madeira escura. A porta fechou-se, abafando o caos lá fora. Começa a falar, Ethan disse. As suas mãos tremiam. Enfiou-as nos bolsos. Conta-me tudo. Agora mesmo. Naomi pousou a caixa de flores. Pôs-se direita, queixo erguido. Aquele orgulho que ele sempre amara nela. Aquela força. Quando nos separamos, começou ela lentamente. Descobri que estava grávida, cerca de 2 semanas depois de teres assinado os papéis do divórcio. A sala girou. Ethan sentou-se pesadamente no sofá.
Tentei contactar-te, Naomi continuou. Escrevi cartas. Liguei. Apareci no teu apartamento. Nunca recebi cartas. Nenhuma chamada. Ele olhou para a mãe. Recebi? O rosto de Margaret era de pedra, mas havia algo nos seus olhos. Algo culpado. Mãe? Estavas de luto, Margaret disse rigidamente. O divórcio quase te destruiu. Não conseguias comer. Não conseguias trabalhar. Tive de juntar os cacos. O que fizeste? A sua voz era mortalmente silenciosa. Silêncio. O que fizeste? Paguei-lhe para ir embora, Margaret disse finalmente. 200.000 euros, suficiente para recomeçar noutro lugar, num sítio longe daqui. Ethan sentiu-se como se tivesse levado uma bofetada. Tu o quê? Foi pro teu bem, a mãe insistiu. Ela estava a arrastar-te para baixo, a tornar-te fraco. Tu tinhas um futuro, Ethan, um legado para proteger. Ele virou-se para Naomi. Isso é verdade? Tu aceitaste dinheiro? Eu tinha 21 anos, Naomi disse. A sua voz vacilou, mas manteve-se firme. Grávida, sozinha. A minha família tinha me deserdado por casar contigo. Não tinha emprego, não tinha curso, não tinha como sustentar um bebê. Então sim, aceitei o dinheiro. Usei-o para arranjar um pequeno apartamento em Lisboa, para terminar a escola, para dar uma vida a Liam. Devias ter lutado, Ethan disse. Devias ter encontrado uma forma de me dizer. Eu tentei. A tua mãe ameaçou-me. Ela disse que se eu te contactasse de novo, faria questão de me fazer perder tudo. Ela tinha advogados, poder, dinheiro. O que é que eu tinha? Os olhos de Naomi brilharam com uma raiva antiga. Eu era uma rapariga de cor de um bairro humilde de Lisboa, que cometera o erro de se apaixonar por um rapaz rico e branco. Ninguém ia ficar do meu lado. A verdade atingiu Ethan como um comboio de mercadorias. Ela tinha razão. Naquela altura, a sua mãe tê-la-ia esmagado. E ele estava demasiado destruído, demasiado fraco para o impedir. Liam não sabe, Naomi disse suavemente. Ele não sabe sobre ti, sobre nada disto. Eu disse-lhe que o pai tinha partido, que éramos só nós. Mas ele estava na festa. A Marjorie contratou a minha empresa para as flores. Eu não sabia que era a tua festa de noivado. Só quando chegamos aqui. Ela envolveu-se nos braços. Eu ia deixar os arranjos e ir embora antes que alguém me visse. Nunca quis que isto acontecesse. Ethan esfregou o rosto. A sua mente estava a mil a tentar processar tudo. Ele tinha um filho de 22 anos. Um homem feito que nunca conhecera, nunca segurara, nunca vira crescer. Preciso de falar com ele, disse ele. Absolutamente não. Ele é meu filho. Ele é meu filho, Naomi ripostou. Eu criei-o, dei-lhe de comer, vesti-o, fiquei acordada com ele quando estava doente. Ensinei-o a ler, a andar de bicicleta, a ser bondoso. Não pode simplesmente aparecer agora e reclamá-lo. Eu não sabia da existência dele. Se soubesse... O quê? Terias feito as coisas de forma diferente? Ela riu amargamente. Tu nem sequer lutaste por mim, Ethan. Assinaste aqueles papéis do divórcio sem um segundo pensamento. A tua mãe disse salta e tu perguntaste qual era a altura. As palavras feriram porque eram verdadeiras. Eu era jovem, disse ele fracamente. Era estúpido. Pensei que merecias algo melhor do que eu. Eu merecia a verdade. Liam merecia a verdade. Naomi moveu-se em direção à porta. Estamos a ir embora agora. Não nos sigas, não nos contactes. Apenas deixa-nos ir, como fizeste antes. Ela abriu a porta. Liam estava de pé lá fora, o rosto uma máscara de confusão e mágoa. Liam, Naomi disse gentilmente. Vamos, querido. Estamos a ir para casa. É verdade? A voz de Liam estava rouca. Ele é o meu pai? Naomi fechou os olhos. Sim. Alguma vez me ias contar? Eu não sei. Talvez. Um dia. Ela estendeu a mão para ele. Podemos, por favor, falar sobre isto em casa? Liam afastou-se. Olhou para Ethan com aqueles olhos que eram tão familiares que doíam. 22 anos, Liam disse. Tenho 22 anos. E nunca uma única vez tentaste encontrar-me? Eu não sabia que existias, Ethan disse. Juro por Deus, eu não sabia. Ele está a dizer a verdade, Margaret disse baixinho. Eu garanti isso. O rosto de Liam endureceu. Ele virou-se e caminhou em direção à saída. Naomi lançou a Ethan um último olhar, cheio de dor e raiva, e algo mais que ele não conseguia nomear, e seguiu o filho.
Ethan ficou ali parado, gelado. A sua mãe afundou-se numa cadeira, parecendo de repente ter todos os seus 55 anos. A porta do salão abriu-se. Sienna estava ali, a maquilhagem borrada de chorar. Vou para casa, disse ela. A sua voz estava vazia. Acho que ambos sabemos que este noivado acabou. Sienna, Não. Ela ergueu a mão. Apenas não o faças. Espero que descubras o que quer que seja isto. Mas eu não posso fazer parte disto. Ela foi embora. A porta fechou-se suavemente atrás dela. Ethan ficou sozinho com a sua mãe, a mulher que lhe destruíra a vida pensando que a estava a salvar. Sai, disse ele. Ethan, sai, agora. Margaret levantou-se lentamente. Caminhou até à porta, parou, olhou para trás. Fiz o que pensei que era certo. Tu arruinaste tudo. Eu protegi-te. Tu tiraste-me o meu filho. A sua voz quebrou-se. Tu tiraste-me 22 anos que nunca poderei recuperar. Margaret saiu sem mais uma palavra. Ethan ficou no lounge vazio. Através das paredes podia ouvir a festa a terminar. Pessoas a ir embora. Murmúrios a segui-las. Ele caminhou até a janela. Lá embaixo, podia ver Naomi e Liam a entrar num táxi. Mesmo dali, podia ver a tensão entre eles. A forma como Liam mantinha a distância. O táxi arrancou. As luzes traseiras desapareceram na noite de Lisboa. Ethan tirou o telemóvel. As suas mãos estavam firmes agora. A determinação a substituir o choque. Digitou uma mensagem para o seu assistente. Encontra tudo o que conseguires sobre Naomi Carter. Morada, local de trabalho, número de telefone. Preciso disso até de manhã. Depois, saiu para a varanda. A cidade estendia-se diante dele. Milhões de luzes. Milhões de vidas. E algures lá fora estava o seu filho. Um filho que não o conhecia. Que tinha todas as razões para o odiar. Ethan agarrou o corrimão. O metal estava frio sob as suas palmas. Vou resolver isto, sussurrou ele para a noite. Vou encontrar uma forma de endireitar as coisas. Mas mesmo enquanto o dizia, perguntou-se se algumas coisas estariam demasiado estragadas para serem consertadas. O sol nasceu demasiado brilhante, através das janelas da penthouse de Ethan. Ele estivera acordado a noite toda, sentado no escuro, a olhar para o nada. O seu telemóvel vibrava com mensagens, centenas delas, mensagens de texto, e-mails, chamadas. Todos queriam saber o que acontecera. As revistas cor-de-rosa já estavam a noticiar. Filho secreto do milionário revelado. Noivado termina em escândalo. Mulher misteriosa do passado de Ethan Hale. Ele ignorou tudo. Estava à espera de uma mensagem. Apenas uma. Chegou às 7h15. O seu assistente David era no mínimo eficiente. Naomi Carter, idade 30. Proprietária da Bloom and Flourish Eventos. Especializada em design floral e coordenação de pequenos eventos. Vive na Rua do Parque 847, em Lisboa. Número de telefone fixo anexado. Tem um filho, Liam Carter, idade 22. Atualmente a estudar gestão numa universidade de prestígio em Lisboa. Registro limpo, rendimento modesto, aluga um apartamento de 2 quartos. Ethan leu a mensagem 3 vezes. O seu filho estava a estudar gestão, numa universidade de Lisboa. Talvez se tivessem cruzado na rua. Talvez tivessem estado no mesmo edifício, na mesma sala, sem o saber. O pensamento fê-lo sentir-se doente. Uma batida na porta interrompeu os seus pensamentos. Está aberta, chamou ele. Sienna entrou. Parecia cansada, mas composta. Tinha mudado para calças de ganga e uma camisola. Sem maquilhagem parecia mais jovem, mais vulnerável. Queria devolver isto. Ela estendeu a mão. O anel de noivado estava na palma da sua mão, captando a luz da manhã. Não o vou guardar. Não seria correto. Ethan pegou no anel. Parecia pesado. Errado. Lamento, disse ele. Tu merecias algo melhor do que isto. Nós ambos merecíamos algo melhor. Ela sentou-se à frente dele. Posso perguntar-te uma coisa? Qualquer coisa. Alguma vez me amaste realmente? Ou eu era apenas segura? A pergunta pairou entre eles. Eu amei-te, Ethan disse honestamente. Eu amo-te. Só que não da forma que deveria. Não da forma que merecias. Sienna assentiu lentamente. Acho que sempre soube. Havia uma parte de ti que estava trancada. Pensei que, talvez com o tempo... Ela deixou a frase no ar. Mas era ela, não era? Desde o início,
Era ela. Ethan não respondeu. Não precisava. Pelo que vale, Sienna disse, levantando-se. Espero que recuperes a tua família. Espero que tudo se resolva. Obrigado. Ela parou à porta. Ela devia ser muito especial, para ainda a amares depois de todo este tempo. Depois, foi-se embora. Ethan olhou para o anel na mão, depois para o telemóvel, para a morada que David lhe enviara. Rua das Flores, número 847, Campo de Ourique, Lisboa. Ele levantou-se, agarrou o casaco, tomou uma decisão. Ia ver o filho. Hoje. Agora. Não ia esperar mais um minuto. A viagem até Campo de Ourique levou 40 minutos através do trânsito matinal. O motorista de Ethan continuava a olhá-lo pelo espelho retrovisor, mas não fez perguntas. O edifício era antigo, mas bem mantido. Tijolo castanho. Uma escada de incêndio em zigue-zague na fachada. Caixas de flores em algumas janelas, o que fez Ethan sorrir apesar de tudo. É claro que a Naomi teria flores. Subiu as escadas até o terceiro andar. Apartamento 3UC. Conseguiu ouvir vozes lá dentro, vozes alteradas. Não consigo acreditar que me mentiste durante 22 anos. Liam, por favor, deixa-me explicar. Explicar o quê? Que a minha vida inteira foi uma mentira? Que tenho um pai milionário e tu decidiste que eu não precisava de saber? Não foi assim. Então foi como, mãe? Diz-me. Ethan bateu antes que pudesse perder a coragem. As vozes pararam. Passos. A porta abriu-se. Liam estava ali ainda com a roupa da noite anterior. Os seus olhos estavam vermelhos. Parecia exausto. Tu, disse ele. Não amigável, não hostil, apenas inexpressivo. Posso entrar? Perguntou Ethan. Por favor, acho que precisamos de conversar. Liam recuou sem uma palavra. Ethan entrou no pequeno apartamento. Era arrumado, acolhedor, fotos cobriam as paredes. Todas de Liam a crescer, festas de aniversário, peças de teatro da escola, a formatura. Uma vida inteira capturada em molduras. Uma vida que Ethan tinha perdido. Naomi estava na sala de estar. Tinha estado a chorar. Os seus olhos encontraram os dele. E por um momento, nenhum dos dois se moveu. Não devias estar aqui, disse ela. Precisava de o ver, de conversar com ambos. Não há nada para conversar. Há 22 anos para conversar. A voz de Ethan subiu. Tu afastaste o meu filho de mim, Naomi. Não és tu que decides quando esta conversa acontece. Na verdade, sou. Esta é a minha casa. E ele é meu filho. Parem! A voz de Liam cortou a discussão. Ambos. Parem. Eu não consigo lidar com isto agora. Ele olhou entre eles. O seu rosto estava pálido. Ethan via-se em cada traço. O formato da boca, a forma como o cabelo lhe caía sobre a testa, o posicionamento dos ombros. Tenho de ir, disse Liam. Tenho aula daqui a 1 hora e não posso faltar. Liam, Naomi tentou alcançá-lo. Preciso de espaço, mãe. De ambos. Ele agarrou a mochila e dirigiu-se para a porta. Não me sigam. A porta fechou-se atrás dele. O silêncio preencheu o apartamento. Ethan e Naomi ficaram ali, sozinhos pela primeira vez em 8 anos. Tu devias ir, disse ela em voz baixa. Não antes de conversarmos. Não temos nada para dizer um ao outro. Temos tudo para dizer. Ele moveu-se para mais perto. Por que é que não tentaste com mais força? Por que é que não lutaste? Porque eu estava assustada. As palavras saíram dela num jorro. Eu tinha 21 anos grávida e aterrorizada. A tua mãe tinha advogados. Ameaçou tirar-me o meu bebê se eu te contactasse. Disse que eu ficaria presa em tribunal durante anos, que perderia tudo. Então peguei no dinheiro dela e fugi. Fiz o que tinha de fazer para proteger o meu filho. O nosso filho. Meu filho, corrigiu ela firmemente. Eu fui quem o criou. Eu fui quem esteve lá para cada joelho esfolado, cada pesadelo, cada conquista. Onde estavas tu? Eu não sabia. O controlo de Ethan finalmente quebrou-se. Quantas vezes tenho de o dizer? Eu não sabia. Se eu soubesse, teria movido mundos e fundos para estar lá. Mas tu tiraste-me essa escolha. A tua mãe tirou-te essa escolha. E tu deixaste-a. Eles olharam-se, respirando com dificuldade. Anos de mágoa e raiva estalavam entre eles. Eu amava-te, disse Ethan, com a voz embargada. Eu amava-te tanto que me assustava. E quando a minha mãe disse que estarias melhor sem mim, eu acreditei nela, porque eu era jovem e estúpido, e não sabia como lutar pelo que queria. Mas se eu soubesse do Liam... Ele parou, engoliu em seco. Se eu soubesse...
Nada me teria impedido de estar lá. Os olhos de Naomi encheram-se de lágrimas. É tarde demais. Não tem de ser. Sim, tem. Tu tens a tua vida, a tua empresa, a tua noiva. Acabei o noivado. Ontem à noite. Os olhos dela arregalaram-se. Por quê? Porque não consigo casar com alguém quando o meu coração não está naquilo. E porque acabei de descobrir que tenho um filho que não me conhece. Ele respirou fundo. Quero conhecê-lo, Naomi. Quero fazer parte da vida dele. De qualquer forma que possa. Ele está zangado. Com ambos. Eu sei. Mas talvez possamos resolver isto, juntos. Ela abanou a cabeça lentamente. Não há juntos para nós. Isso acabou há 8 anos. Acabou? Ele moveu-se para mais perto. Perto o suficiente para sentir o cheiro do perfume dela. O mesmo que ela sempre usara. Lavanda e algo doce. Porque parado aqui, parece que nada mudou. Tudo mudou, sussurrou ela, mas não se afastou. Então deixa-me conhecê-lo. Deixa-me tentar ser o pai dele. É tudo o que peço. Naomi fechou os olhos. Quando os abriu, estavam cheios de uma tristeza tão profunda que doía olhar. Ele precisa de tempo, disse ela. Ambos precisamos. Por favor, Ethan, apenas vai. Dá-nos espaço para processar isto. Ele queria argumentar, insistir, exigir os seus direitos como pai, mas viu a exaustão no rosto dela, o medo, a dor. Está bem, disse ele finalmente. Eu vou, mas não vou desistir. Dele, nem de ti. Não há mim para desistir. Sim, há. Sempre houve. Ele caminhou até a porta, depois parou. Tenho uma pergunta, apenas uma. Tu alguma vez me amaste? Amaste-me mesmo? Ou foi apenas o quê? Jovem. Temporário. Um erro. Naomi olhou para ele por um longo momento. Eu amei-te mais do que já amei alguém. Antes ou depois. Eras o meu mundo inteiro, Ethan. E quando partiste, quando assinaste aqueles papéis sem lutar, partiu algo em mim que nunca mais sarou. As palavras atingiram-o como um golpe físico. Sinto muito, sussurrou ele. Ah, por tudo. Eu também. Ele saiu antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Antes que pudesse implorar-lhe para lhe dar outra oportunidade. Antes que pudesse dizer-lhe que ela também tinha sido o seu mundo inteiro e que ele passara 8 anos a tentar esquecê-la e a falhar todos os dias. A viagem de regresso a Lisboa pareceu interminável. O seu telemóvel continuava a vibrar. A mãe a ligar. O advogado. A administração da empresa. Todos queriam respostas. Mas Ethan só se preocupava com 2 pessoas, e ambas não queriam nada com ele. De volta à sua cobertura, abriu o portátil. Digitou Liam Carter Nova na barra de pesquisa. Apareceu um perfil no LinkedIn. Licenciatura em Gestão. No quadro de honra todos os semestres. Estágios em 2 empresas de consultoria. Planos para abrir a sua própria empresa um dia. Ethan percorreu a página, faminto por cada detalhe sobre o filho que nunca conhecera. No fundo, havia uma publicação de há 3 meses. Uma foto de Liam e Naomi no jantar de aniversário dele. Ambos a sorrir, felizes. A legenda dizia: a celebrar os 22 com a pessoa mais importante da minha vida. Obrigado por tudo, mãe. Não estaria aqui sem ti. Ethan olhou para a foto até os seus olhos ficarem embaciados. Tinha perdido 22 aniversários, 22 primeiros dias de aulas, 22 natais, 22 anos que nunca poderia recuperar. Mas talvez, só talvez, pudesse estar lá nos anos vindouros, se o deixassem, se conseguisse encontrar uma maneira de ganhar o perdão deles. Ethan fechou o portátil e caminhou até a janela. A cidade estendia-se diante dele, vasta e indiferente à sua dor. Em algum lugar lá fora estava o seu filho, e a mulher que ele nunca deixara de amar. E de alguma forma, ele tinha de encontrar um caminho de volta para eles. Não importa quanto tempo levasse. Não importa o custo. Não os desiludiria novamente. 3 dias passaram. 3 dias de Ethan a olhar para o telemóvel, à espera de uma chamada que nunca chegava. Cancelou as suas reuniões. Deixou os seus e-mails acumularem-se. A sua assistente continuava a perguntar se ele estava bem. Ele não estava bem. Não sabia se voltaria a estar bem. No 4º dia, o seu telemóvel finalmente tocou. Não era Naomi. Não era Liam. Marjorie Kent. Sr. Hale. A voz dela era suave, mas firme. Acho que o posso ajudar. Como? Ethan sentou-se direito no sofá. O Liam vem ao meu escritório às vezes. A mãe dele e eu somos amigas. Ele confia em mim. Ela fez uma pausa.
Eu poderia organizar um encontro, num sítio neutro, apenas um café, sem pressão. A esperança acendeu-se no peito de Ethan. Ele concordaria com isso? Ele pode. Se ele não souber que é sobre si no início, eu poderia dizer-lhe que é sobre uma potencial oportunidade de negócio. Isso é mentir. É dar-lhe uma oportunidade de o conhecer sem estar em guarda. Uma vez lá, o que acontece a seguir depende de ambos. Ethan fechou os olhos. Quando? Amanhã, 14h. O café na Avenida da Liberdade, perto da Rua de São Bento. Digo-lhe que me vou encontrar com um cliente que quer discutir o planeamento de eventos para o lançamento de uma startup. A voz de Marjorie suavizou-se. Mas, Ethan, não insista muito. Deixe-o conduzir a conversa. Seja paciente. Serei. Obrigado. Não me agradeça ainda. Isto pode correr muito mal. Ela desligou. Ethan olhou para o seu reflexo no ecrã escuro da televisão. Estava péssimo. 3 dias de barba por fazer. Camisa amarrotada. Cabelo despenteado. Precisava de se recompor. No dia seguinte, Ethan chegou ao café 15 minutos mais cedo. Cortara o cabelo. Barbeara-se. Vestira roupas casuais, calças de ganga e uma camisola. Queria parecer acessível. Normal. Pediu um café que não bebeu. Verificava o relógio a cada 30 segundos. Exatamente às 14h, a porta abriu-se. Liam entrou. Ele vestia uma camisola com capuz da Nova e carregava uma mala a tiracolo. Percorreu o café com os olhos, à procura de Marjorie. Os seus olhos passaram por Ethan sem reconhecimento no início. Depois, os seus olhos fixaram-se. Todo o seu corpo ficou rígido. — O que é isto? A voz de Liam estava fria. Ethan levantou-se. — Por favor, apenas 5 minutos. A Marjorie combinou isto? Sim, mas não fique zangado com ela. Fui eu que lhe pedi. Só queria falar contigo. Liam virou-se para sair. Por favor, disse Ethan novamente. Não estou aqui para te armar uma emboscada. Não estou aqui para fazer exigências. Só quero falar. Como 2 pessoas. É tudo. Liam parou. A sua mão estava na maçaneta da porta. 5 minutos, disse ele finalmente. É tudo. Sentou-se em frente a Ethan. Cruzou os braços. Toda a sua postura gritava defensividade. Obrigado, disse Ethan. Não me agradeças. Apenas fala. Ethan tinha ensaiado este momento 100 vezes. Mas agora que estava a acontecer, todas as palavras fugiram da sua mente. Não sei por onde começar, admitiu ele. Então talvez não devesses ter forçado este encontro. Tens razão. Não devia ter mentido para te trazer aqui. Isso foi errado. Ethan encontrou os olhos do filho. Aqueles olhos que se pareciam tanto com os seus próprios. Mas eu não conseguia esperar mais. Precisava de te ver, de tentar explicar. Explicar o quê? Que não sabias que eu existia? A mãe já disse isso. É verdade, eu não sabia. Mas isso não torna a situação aceitável. Não compensa 22 anos de ausência. O maxilar de Liam contraiu-se. Queres que eu tenha pena de ti? Não. Quero que me deixes conhecer-te. É tudo. Por quê? A pergunta foi afiada. Por que agora? Tu tens a tua vida perfeita, a tua empresa, a tua grande festa de noivado. Por que é que de repente te importas comigo? Porque és meu filho. Eu sou um estranho. És meu filho, repetiu Ethan. E já perdi muito. Não quero perder mais nada. Liam desviou o olhar. Ethan conseguia vê-lo a lutar. Parte dele queria ir embora. Parte dele queria ficar. O que queres de mim? Perguntou Liam finalmente. Nada. Quero dar-te algo. Tempo. Atenção. O que quer que precises. Quero saber do que gostas. O que queres. Com o que sonhas. Ethan inclinou-se para a frente. Quero conhecer-te, Liam. Não é assim que isto funciona. Não pode simplesmente aparecer e ser pai. Eu sei. Mas talvez eu possa ser um amigo. Alguém com quem possas conversar. Alguém que queira ver-te ter sucesso. Liam olhou para as mãos. A mãe chora à noite agora. Eu ouço-a. Ela pensa que eu não ouço, mas ouço. O teu regresso destruiu-a novamente. As palavras foram uma faca no coração de Ethan. Eu nunca quis magoá-la, mas fizeste. Magoaste-nos a ambos. Liam olhou para cima. Tens alguma ideia do que é? Crescer sem pai? Ver outras crianças com os seus pais e perguntar-me o que havia de errado comigo? Nada estava errado contigo. Tudo estava errado comigo. Fácil de dizer agora. Falo a sério. A voz de Ethan quebrou-se. Tu merecias melhor. Merecias um pai que estivesse lá, que te ensinasse coisas, que aparecesse por ti,
Não consigo mudar o passado, mas estou aqui agora, e não vou a lado nenhum. Liam estudou-o por um longo momento. Conta-me sobre ti. Sobre quem és. Não era o que Ethan esperava, mas aceitou. Uma pequena abertura. Sou um viciado em trabalho, começou ele. Construí a minha empresa do quase nada. O meu pai deixou-me algum dinheiro, mas eu queria provar que conseguia sozinho. Então, trabalhei 80 horas por semana durante 5 anos. Ganhei muito dinheiro. Perdi muito sono. Ele fez uma pausa. Gosto de filmes antigos. Música jazz. Corro todas as manhãs no Parque Eduardo VII. Sou péssimo a cozinhar. Uma vez pus água a arder. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Liam. Como é que se põe água a arder? Não perguntes. Envolveu um tacho, algum azeite e uma completa falta de bom senso. O sorriso aumentou ligeiramente. Depois, desapareceu. Como se Liam se lembrasse de que devia estar zangado. E a tua mãe? Perguntou Liam. Aquela que pagou a minha mãe para ir embora. O bom humor de Ethan desvaneceu-se. Ela é complicada. Pensou que me estava a proteger, mas estava enganada. O que ela fez foi imperdoável. Ela arrepende-se? Não sei, talvez. Ela não tentou contactar-me desde aquela noite. Liam acenou com a cabeça lentamente. Verificou o relógio. Já se passaram 5 minutos. Certo. Ethan levantou-se. Obrigado por me dares isso. Liam também se levantou. Pegou na mala, começou a sair. Depois parou. Eu estou a estudar gestão, disse ele sem se virar. Na Nova. Quero abrir a minha própria empresa um dia. Algo em tecnologia sustentável. Isso é impressionante. A mãe teve 2 empregos para me pagar a escola. Nunca se queixou. Nunca me fez sentir um fardo. Ela desistiu de tudo por mim. Liam virou-se. Então, se queres conhecer-me, tens de entender isso. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. E se a magoares novamente, não me importa se és meu pai biológico ou não. Nunca te perdoarei. Eu entendo. Entendes? Sim. A voz de Ethan era firme. Eu amei a tua mãe. Ainda amo. E magoá-la novamente é a última coisa que quero. Liam piscou os olhos, como se não esperasse aquela resposta. Tenho de ir, disse ele. Tenho aula. Posso ver-te novamente? Talvez almoçarmos alguma vez? Vou pensar nisso. Não foi um sim, mas também não foi um não. Ethan viu o filho sair do café. Uma pequena fenda abrira-se. Não muito, mas algo. Ele aceitaria isso. Naquela mesma tarde, Naomi estava em frente ao palacete de Margaret Hale. As suas mãos tremiam. Estava ali há 10 minutos a tentar reunir coragem. Finalmente tocou a campainha. Uma empregada doméstica atendeu. Posso ajudá-la? Estou aqui para ver Margaret Hale. Diga-lhe que Naomi Carter está aqui. Os olhos da empregada arregalaram-se. Um momento, por favor. Naomi esperou no hall de entrada. Chão de mármore. Candeeiro de cristal. Quadros a óleo que valiam mais do que todo o seu apartamento. Este era o mundo de onde Ethan tinha vindo. O mundo que nunca a quisera. Margaret apareceu no topo das escadas. Parecia mais velha do que Naomi se lembrava. Cansada. Naomi. A sua voz era neutra. Isto é inesperado. Precisamos de conversar. Eu não penso que... Nós vamos conversar. A voz de Naomi era firme. Ou aqui ou no seu relvado da frente, onde os seus vizinhos podem ouvir tudo. A sua escolha. Margaret desceu as escadas lentamente. Siga-me. Foram para uma sala de estar. Tudo era perfeito. Tudo era caro. Tudo era frio. Gostaria de chá? Perguntou Margaret. Não quero o seu chá, quero respostas. Margaret sentou-se. Cruzou as mãos no colo. Faça as suas perguntas. Por quê? A palavra saiu áspera. Por que é que fez isso? Por que é que tirou as minhas cartas? As minhas chamadas? Por que é que me ameaçou? Porque você não era a pessoa certa para ele. Isso não era decisão sua. Ele é meu filho. Tudo o que faço é para o proteger. A voz de Margaret era fria. Você estava a arrastá-lo para baixo. Ele parou de ir trabalhar. Parou de comer. Tudo o que fazia era remoer o divórcio. Eu tinha de o fazer seguir em frente. Roubando-lhe o filho? Eu não sabia que estava grávida quando lhe dei aquele dinheiro. Sim, sabia. A voz de Naomi era mortalmente calma. Eu disse-lhe na carta que entreguei em mão nesta casa, aquela que a senhora disse que daria a Ethan. O rosto de Margaret não mudou, mas algo cintilou nos seus olhos. A senhora sabia, continuou Naomi. Sabia que eu estava à espera do seu neto, e pagou-me para eu desaparecer de qualquer forma. Silêncio. Diga, exigiu Naomi. Admita.
Sim, a palavra foi quase um sussurro. Eu sabia. A mão de Naomi voou antes que ela pudesse pará-la. O estalo ecoou pela sala silenciosa. A cabeça de Margaret virou-se bruscamente para o lado. Uma marca vermelha floresceu na sua bochecha pálida. Tirou-lhe 22 anos, disse Naomi. A sua voz tremia. 22 anos que ele nunca recuperará. E para quê? O seu orgulho? A sua imagem? Margaret tocou o rosto. Achei que o estava a proteger. Estava a proteger-se a si mesma. Não queria uma nora negra. Não queria netos mestiços. Não queria nada que não se encaixasse na sua imagem perfeita. Isso não é... Não me minta. Não agora. Lembro-me do que me disse. Raparigas como você não pertencem ao nosso mundo. Nunca será aceite. É uma fase de que ele vai crescer. Os olhos de Naomi ardiam com lágrimas. Bem, adivinhe. Eu não precisei do seu mundo. Construí o meu próprio e criei um filho incrível. Sem a senhora. Sem o seu dinheiro. Sem a sua aprovação. Margaret olhou para as mãos. Ele é incrível. Vi-o na festa. Ele é a cara do Ethan naquela idade. Ele é melhor do que o Ethan naquela idade, porque ele sabe o que importa. Ele sabe que família não é sobre dinheiro ou estatuto. É sobre estar presente, estar lá, amar as pessoas mesmo quando é difícil. Eu amava o meu filho. Não, a senhora amava a sua versão do seu filho, o herdeiro perfeito, a imagem perfeita. Nunca o amou o suficiente para o deixar escolher a sua própria vida. Margaret levantou-se, caminhou até a janela. Você devia ir. Ainda não terminei. Sim, terminou. Conseguiu o que veio buscar. Disse-me o que pensa de mim. Bateu-me. Agora vá. Naomi levantou-se. Ethan quer conhecer o filho. E por mais que eu odeie, vou deixá-lo tentar. Porque o Liam merece tomar a sua própria decisão sobre o pai. Mas a senhora... Ela moveu-se em direção à porta. Mantenha-se afastada de ambos. Já causou danos suficientes. Ele é meu neto. Ele é meu filho. E a senhora perdeu o direito de o conhecer no dia em que me pagou para desaparecer. Naomi saiu. Não olhou para trás. Nos degraus da entrada, finalmente se permitiu chorar. Grandes soluços ofegantes que ela guardava há dias. Há anos. Há uma vida inteira. Tirou o telemóvel. Ligou para Marjorie. Olá. Atendeu a voz acolhedora de Marjorie. Estás bem? Não. Consegues encontrar-me? Preciso de uma amiga. Diz-me onde estás. Chego em 20 minutos. Naomi sentou-se nos degraus de uma igreja a 2 ruas de distância. Observou a cidade a mover-se à sua volta. Tanta gente, tantas vidas. Nenhuma delas a saber ou a preocupar-se com a sua dor. Marjorie chegou com café e lenços de papel. Dei um estalo a Margaret Hale, disse Naomi. Ainda bem. Sentaram-se em silêncio por um tempo. Depois Marjorie falou. Ele encontrou-se com o Liam hoje, no café. Naomi levantou a cabeça bruscamente. O quê? Eu combinei. Não fique zangada. O Liam concordou. Mais ou menos. Mais ou menos? Eu disse-lhe que era uma reunião de negócios, mas ele ficou. Conversaram. Pareceu correr bem. Naomi não sabia como se sentir. Zangada por Marjorie ter agido pelas costas dela. Aliviada por Liam estar a dar uma chance a Ethan. Aterrorizada com o que viria a seguir. Ele vai partir o coração do Liam, sussurrou ela. Assim como partiu o meu. Talvez. Ou talvez ele te surpreenda. Não consigo ver isso acontecer. Então não vejas. Mas também não o impeças. O Liam é adulto. Deixa-o fazer as suas próprias escolhas. Naomi sabia que Marjorie tinha razão, mas isso não tornava a situação mais fácil. 2 semanas passaram. Lentamente, cuidadosamente, Ethan e Liam começaram a construir algo. Não uma relação pai-filho. Ainda não. Mas algo. Encontraram-se para tomar café mais 3 vezes. Depois almoçaram. Depois Liam concordou em visitar o escritório de Ethan. Ethan fez-lhe uma visita guiada. Mostrou-lhe a empresa que construíra. Apresentou-o à sua equipa. Isto é impressionante, admitiu Liam. Estavam no escritório de Ethan, no piso superior. As janelas davam para toda a cidade. Tu construíste isto mesmo sozinho? Com muita ajuda. E muitos erros. Ethan sorriu. Queres saber um segredo? Claro. Quase perdi tudo há 5 anos. Fiz um mau investimento. Quase levou a empresa à falência. Mas aprendi com isso. Fiquei mais esperto. Trabalhei mais. Por que me estás a contar isto? Porque quero que saibas que não sou perfeito. Nunca fui. Cometi erros nos negócios. Cometi erros na vida.
enormes. Ethan olhou para o filho. Mas estou a tentar fazer melhor. Ser melhor. Liam assentiu lentamente. Posso perguntar-te uma coisa? Qualquer coisa. Por que te divorciaste da mãe? A pergunta atingiu Ethan como um caminhão. Ele sabia que acabaria por vir, mas ainda não estava pronto. Fui estúpido, disse ele finalmente, e novo, e dei ouvidos a pessoas que me disseram que o nosso casamento era um erro, que éramos demasiado diferentes, que nunca daria certo, porque ela é negra. Não foi uma pergunta. Ethan encontrou o olhar do filho. Em parte, sim. A minha mãe tinha opiniões sobre com quem eu deveria estar, sobre como a minha vida deveria ser, e eu era demasiado fraco para a enfrentar. Isso é uma confusão, eu sei. Passei 8 anos a arrepender-me, a pensar como a minha vida teria sido se tivesse lutado mais, se tivesse sido mais corajoso. Liam ficou em silêncio por um momento. Ainda a amas? Sim. A resposta veio sem hesitação. Nunca parei. Ela sabe disso? Não. Talvez. Não sei. Ethan esfregou o rosto. Não importa. Ela não quer nada comigo. E não a culpo. Devias dizer-lhe. Não mudaria nada. Talvez não, mas ela deveria saber. Liam pegou num peso de papel da secretária de Ethan. Examinou-o. Tu magoaste-a muito. Passei a minha infância inteira a vê-la trabalhar até a exaustão. A vê-la chorar quando pensava que eu estava a dormir. A vê-la namorar com rapazes que nunca eram bons o suficiente, porque ela ainda estava apaixonada por ti. As palavras cortaram fundo. Desculpa, sussurrou Ethan. Diz a ela, não a mim. Ethan assentiu. És muito sábio para os 22. Tive um bom professor. Liam pousou o peso de papel. Ei, posso perguntar-te outra coisa? Sempre. Disseste que quase perdeste a tua empresa. Como é que a salvaste? Ethan sorriu. Queres ver as folhas de cálculo? Passaram a hora seguinte a rever a estratégia de negócio. Ethan mostrou a Liam como tinha reestruturado a empresa. Cortou custos. Virou-se para novos mercados. Liam fez perguntas inteligentes. Tinha bons instintos. Serias bom nisto, disse Ethan. Se algum dia quiseres um estágio? A sério? A sério. Teria a honra de te ter a trabalhar aqui, se quiseres. Liam mordeu o lábio. A pensar. Posso pensar sobre isso? Claro. Sem pressão. A oferta está de pé sempre que estiveres pronto. Eles apertaram as mãos. Pareceu formal, mas também pareceu um progresso. 3 dias depois, o telemóvel de Ethan tocou. O número de Naomi piscou no ecrã. O coração quase lhe parou. Olá? Ethan. A voz dela estava tensa. O Liam disse que te tens encontrado com ele. Sim. Está tudo bem? Não quero exagerar. Está tudo bem. Ele é adulto. Pode fazer as suas próprias escolhas. Ela fez uma pausa. Ele também disse que lhe ofereceste um estágio. Sim, mas só se ele quiser. Não estou a tentar comprar o seu afeto. Eu sei. Isso não é o seu estilo. O silêncio estendeu-se entre eles. Por que está a ligar? Perguntou Ethan gentilmente. Porque o Liam sugeriu que jantássemos todos, juntos. Ele acha que precisamos de conversar, deitarmos tudo cá para fora. Quer? Outra pausa. Não, mas acho que ele tem razão. Por causa dele, precisamos de ser pelo menos civis. Consigo ser civil. Amanhã à noite, 7 horas. Há um pequeno italiano perto do meu apartamento. Nada de luxos. Mande-me a morada por mensagem, estarei lá. Ethan, sim? Não torne isto mais difícil do que precisa de ser. Isto é pelo Liam, não por nós. A chamada caiu. Ethan olhou para o telemóvel. Amanhã à noite jantaria com os dois. O seu filho, a mulher que nunca deixara de amar. Não fazia ideia de como conseguiria passar por aquilo sem desmoronar. O restaurante era pequeno e acolhedor. Toalhas de mesa aos quadrados vermelhos. Velas em garrafas de vinho. O cheiro a alho e a molho de tomate. Ethan chegou 5 minutos mais cedo. Encontrou a mesa que Naomi tinha reservado no canto mais recuado. Ela entrou exatamente às 7. Tinha se vestido de forma simples. Jeans e uma camisola azul que realçava os seus olhos. O cabelo estava solto. Parecia bonita. Ela sempre parecia bonita. Olá, disse ele, levantando-se. Olá. Ela sentou-se em frente a ele. Não o olhou diretamente nos olhos. O Liam ainda não chegou? Ele está atrasado. A aula estendeu-se. Então estavam sozinhos. Perfeito. O empregado de mesa veio. Pediram bebidas. Água para Naomi,
Whisky para Ethan. Você não bebe whisky, disse Naomi. Bebo agora. Desde quando? Desde que a minha vida desmoronou. Ele tentou sorrir. Falhou. Desculpa. Isso não foi justo. Não, foi honesto. Ela olhou para ele finalmente. Olhou-o mesmo. Estás com ar cansado. Estou cansado. Não tenho dormido muito ultimamente. Eu também não. Caíram em silêncio novamente. O empregado trouxe as bebidas. Ethan deu um gole longo. A ardência soube bem. Ele fala de ti, disse Naomi de repente. O Liam. Ele chega à casa e fala-me sobre os vossos encontros. Sobre o que falaram? Sobre o que lhe ensinaste. Está tudo bem? Não sei. Parte de mim fica feliz por ele te estar a conhecer. Parte de mim está aterrorizada. Não o vou magoar, nem a ti. Nunca mais. Não podes prometer isso. Tens razão. Não posso. Mas posso tentar. Naomi torceu o guardanapo nas mãos. Ele gosta mesmo de ti. É isso que me assusta mais, porque se o desiludires, se fores embora de novo, não o farei. Toda a gente diz isso, até o fazer. Ethan estendeu a mão pela mesa. Parou pouco antes de lhe tocar na mão. Sei que não mereço a tua confiança. Sei que a tenho de conquistar, mas não vou a lado nenhum. Já perdi 22 anos. Não vou perder mais um dia. Naomi puxou a mão para trás. Não faças isso. Fazer o quê? Dizer coisas que me fazem querer acreditar em ti. Por que não? É a verdade. Porque a verdade não importa se não conseguires cumprir. Então observa-me. Observa-me aparecer. Observa-me estar lá por ele. Por vocês os dois. Não há nós os dois, Ethan. Há o Liam. É isso. Antes que ele pudesse responder, Liam entrou. Olhou entre eles, sentindo a tensão. Desculpem o atraso, disse ele, deslizando para a cadeira entre eles. O professor não parava de falar. Está tudo bem, disse Naomi com a voz a animar, abrindo um sorriso. Acabamos de pedir as bebidas. O resto do jantar foi estranho, mas não terrível. Falaram de coisas seguras, das aulas do Liam, da empresa do Ethan, do último projeto de eventos de Naomi. Liam contou uma história engraçada sobre um desastre num casamento, um bolo que desabou, uma noiva que riu em vez de chorar. Naomi e Ethan sorriram. Por um momento, quase pareceu normal, como se fossem uma família. Então Liam riu-se de algo que Ethan disse. Riu-se mesmo, a mesma gargalhada que Ethan tinha, o mesmo som. Os olhos de Naomi e Ethan encontraram-se através da mesa, e tudo o resto desapareceu. Naquele momento, ambos viram o que poderia ter sido, o que deveria ter sido, todos os anos que tinham perdido. O momento passou, mas deixou algo para trás, uma fenda na muralha que Naomi tinha construído. Depois do jantar, ficaram de pé à porta do restaurante. A noite estava fria, o outono estava a dar lugar ao inverno. Obrigado por isto, disse Ethan a ambos. Sim, foi bom, Liam concordou. Deveríamos fazer isto de novo. Eu gostaria, disse Naomi suavemente. Ethan apanhou um táxi. Observou-os afastar-se juntos, mãe e filho, a vida da qual deveria ter feito parte. Mas pela primeira vez em semanas, sentiu esperança, pequena, frágil, mas real. Talvez não fosse tarde demais, afinal. Liam começou o estágio numa segunda-feira de manhã. Chegou 15 minutos mais cedo, nervoso e a tentar não o demonstrar. Ethan encontrou-o no hall de entrada. Pronto? Acho que sim. Não estejas nervoso. Toda a gente aqui está entusiasmada por te conhecer. Eles subiram no elevador até ao 15º andar. O escritório era todo em vidro e mobiliário moderno. As pessoas trabalhavam em secretárias altas. Havia um coffee bar num canto, que parecia mais sofisticado do que a maioria dos cafés. É aqui que te vais sentar. Ethan levou-o a uma secretária perto de uma janela. Vais trabalhar com a equipa de desenvolvimento, a aprender sobre gestão de projetos, relações com clientes, esse tipo de coisas. E se eu estragar tudo? Então estragas tudo. É assim que se aprende. Ethan sorriu. Eu estraguei muita coisa quando comecei. Pergunta a quem quiseres aqui. Uma mulher aproximou-se. Teria uns 40 anos com olhos bondosos e um sorriso amigável. Liam, esta é a Patrícia. Ela dirige a equipa de desenvolvimento. Será a tua supervisora. Patrícia apertou-lhe a mão. Bem-vindo. O teu pai falou-me muito de ti. A palavra pai pairou no ar. Liam olhou para Ethan. Ethan desviou o olhar, de repente muito interessado em alguns papéis numa secretária próxima. Obrigado, disse Liam.
Estou entusiasmado por estar aqui. A primeira semana foi avassaladora. Tanta coisa para aprender, tantos rostos novos. Mas Liam percebeu rapidamente. Era inteligente, trabalhador. As pessoas notaram. Ethan tentou não pairar por perto. Queria que Liam tivesse sucesso por mérito próprio, mas não conseguia evitar ir ver, trazer café, perguntar como estavam as coisas. Estás a ser estranho, disse Liam uma tarde. Estavam na sala de descanso. Sabes disso, não sabes? Estranho como? Continuas a verificar-me. Como se eu fosse desaparecer se desviares o olhar. Ethan mexeu o café. Desculpa, vou afastar-me. Não disse para te afastares. Só disse que estás a ser estranho. Liam encostou-se ao balcão. É até agradável, na verdade, ter alguém que se importa. A tua mãe importa-se. Eu sei, mas é diferente. Ela sempre se importou. Tu és novo nisto. Ficaram num silêncio confortável por um momento. Posso dizer-te uma coisa? Perguntou Liam. Sempre. Eu costumava inventar histórias sobre ti, sobre o meu pai. Imaginava que eras um soldado no estrangeiro, ou um cientista numa missão secreta, ou um astronauta no espaço. Tudo menos a verdade. Qual era a verdade? Que não me querias, que eu não era bom o suficiente para ficares por perto. As palavras cortaram fundo. Ethan pousou a chávena de café antes que a deixasse cair. Isso nunca foi verdade, disse ele, nem por um segundo. Se eu soubesse de ti, eu sei. A mãe contou-me tudo, sobre a tua mãe, o dinheiro, as cartas. Liam olhou para ele. Ainda estou zangado, mas estou a tentar não estar. Tens todo o direito de estar zangado. Talvez. Mas estar zangado é exaustivo. E estou cansado disso. Ele afastou-se do balcão. Vamos. A Patrícia quer mostrar-me a nova proposta de projeto. Voltaram para o escritório juntos, lado a lado. E pela primeira vez pareceu quase natural. Nas 2 semanas seguintes, algo mudou. Liam começou a chamar Ethan pelo seu primeiro nome em vez de Sr. Hale. Tinham piadas internas. Liam até ficou até mais tarde algumas vezes para ajudar Ethan com uma grande apresentação. Naomi observava de fora. Liam chegava a casa a falar do trabalho, de coisas que tinha aprendido, de conversas que tinha tido com Ethan. Ela estava feliz por ele. A sério, estava. Mas uma pequena parte dela sentia-se deixada para trás. Mãe, estás bem? Perguntou Liam uma noite. Estavam a jantar na pequena mesa da cozinha dela. Bem, apenas cansada. Tens dito isso muito ultimamente. Tenho estado muito cansada ultimamente. Ela sorriu para suavizar as palavras. Como foi o trabalho? Bom, o Ethan, quero dizer, o meu... Ele fez uma pausa. É estranho se o chamar de pai? O peito de Naomi apertou. Não, não é estranho. Parece estranho, como se estivesse a trair-te ou algo assim. Liam! Ela estendeu a mão pela mesa. Pegou na mão dele. Não me estás a trair. Ele é o teu pai, biologicamente. E se queres construir uma relação com ele, eu apoio isso. Mesmo que ele te tenha magoado. Mesmo que ele me tenha magoado. Porque mereces conhecê-lo, fazer a tua própria escolha sobre quem ele é. Liam apertou a mão dela. Tu és a melhor, sabes disso? Sou a única mãe que tens. Mais vale que seja. Eles riram. Mas depois de Liam ir para a cama, Naomi sentou-se sozinha no escuro, a pensar em Ethan, na forma como ele a tinha olhado no jantar, no passado que não queria ficar enterrado. O telemóvel dela vibrou. Uma mensagem da Marjorie. Grande gala de caridade no próximo mês. Preciso de ajuda com as flores, estás interessada? Naomi respondeu. Sempre. Envia-me os detalhes. É para o hospital pediátrico. Black Tie. Muito sofisticado. A empresa do Ethan é um dos patrocinadores. Claro que era. O universo tinha um sentido de humor mórbido. Ainda interessada, escreveu Naomi. Consigo dar conta do recado. Mas ela não tinha a certeza se conseguiria. A gala estava há 3 semanas. Naomi lançou-se de corpo e alma no planeamento. A escolher flores. A desenhar centros de mesa, a criar algo bonito. O trabalho mantinha a sua mente afastada das coisas. Afastada de Ethan. Afastada da forma como a sua vida tinha virado de cabeça para baixo em apenas algumas semanas. Liam mencionou a gala ao jantar uma noite. O Ethan quer que eu vá, disse ele. Aquela coisa do hospital. Ele disse que eu podia levar alguém. Queres vir comigo? Naomi quase se engasgou com a água. O quê? A gala. O Ethan arranjou-me um bilhete. Bem, ele arranjou-me 2 bilhetes. Um para mim e outro para quem eu quiser levar.
Liam, eu vou estar a trabalhar no evento. Estarei lá de qualquer forma. Então podemos ir juntos, como uma família. A palavra atingiu-a com força. Família. Eles não eram uma família há 8 anos. Talvez nunca tivessem sido uma, afinal. Não sei se isso é boa ideia. Por que não? Vocês os dois vão estar lá. Eu vou estar lá. Mas vale sentarmos-nos juntos. É complicado. Tudo é complicado convosco, os dois. Liam pousou o garfo. Olha, eu sei que tu e o Ethan têm um passado. Sei que ele te magoou. Mas não podes pelo menos tentar? Por mim? Como poderia ela dizer não a isso? Está bem, disse ela. Vamos juntos. O rosto de Liam iluminou-se. A sério? A sério. Mas vou sair mais cedo. Tenho de supervisionar a desmontagem. Combinado. 3 semanas passaram demasiado depressa. Chegou a noite da gala. Naomi passou a tarde toda no local. Um enorme salão de hotel. Dirigiu a sua equipa enquanto montavam tudo. Rosas e orquídeas e pequenas luzes brancas. Tudo tinha de ser perfeito. Marjorie encontrou-a às 6 horas. Vai para casa, prepara-te. Eu trato do resto. Tens a certeza? Absoluta. Fizeste um trabalho incrível. Agora vai ser uma convidada em vez de uma trabalhadora. Naomi foi para casa. Tomou banho. Tirou o único vestido de festa que possuía. Preto simples. Nada demasiado vistoso. Ela não estava a tentar impressionar ninguém. Mentirosa sussurrou uma voz na sua cabeça. Maquilhou-se. Arrumou o cabelo. Olhou-se ao espelho. Ela estava bem. Melhor do que bem. A campainha tocou às 7. Liam estava lá. De fato. Parecia tão crescido que lhe doeu o coração. Estás linda, mãe. Estás elegante. Apanharam um táxi para o hotel. Entraram juntos. O salão já estava a encher-se de pessoas com roupas caras. Joias brilhavam. Champanhe corria em profusão. Naomi sentiu-se deslocada. Aquele não era o seu mundo, nunca tinha sido. Ali está ele. Liam acenou. Ethan estava perto do bar. Usava um smoking que lhe assentava na perfeição. O cabelo estava penteado. Parecia pertencer àquele lugar. Então ele viu-os. Viu Naomi. O seu rosto inteiro mudou. Atravessou a sala rapidamente. Vieste. O Liam convidou-me. Fico feliz. Os olhos dele não tinham saído do rosto dela. Estás... Não, disse ela baixinho. Não o quê? Não me olhes assim. Liam olhou entre eles. Vou procurar os aperitivos. Desapareceu na multidão, deixando-os sozinhos. Como o quê? Perguntou Ethan. Como costumavas fazer? Quando éramos... Ela parou. Não importa. Onde é que nos sentamos? Mesa 5, perto do palco. A noite começou bem. O jantar foi servido. Foram feitos discursos. Liam parecia feliz, relaxado, riu-se das piadas. Conversou com as pessoas à sua volta. Ethan continuava a olhar para Naomi. Ela sentia os olhos dele nela. Tentou ignorá-lo. Depois do jantar, anunciaram um prêmio especial para jovens empreendedores que faziam a diferença. E o recipiente deste ano, disse o anunciador, é Liam Carter. Naomi levantou a cabeça bruscamente. Liam parecia chocado. O quê? Sussurrou ele. Vai, disse Ethan sorrindo. Tu mereceste-o. Foste tu que fizeste isto? Eu nomeei-te, mas tu ganhaste por mérito próprio. Agora vai receber o teu prêmio. Liam subiu ao palco atordoado. Aceitou a placa. Disse algumas palavras que fizeram os olhos de Naomi encherem-se de lágrimas. Quero agradecer à minha mãe, disse Liam ao microfone. Ela ensinou-me tudo o que sei sobre trabalho árduo e dedicação. E quero agradecer a Ethan Hale, que me deu uma oportunidade quando mais precisei. Obrigado a ambos. A sala aplaudiu. Naomi limpou os olhos. Ethan entregou-lhe um guardanapo sem uma palavra. Liam voltou à mesa. As pessoas felicitaram-no. Apertaram-lhe a mão. Por um momento, tudo estava perfeito. Os 3 juntos, a celebrar. Então as portas abriram-se. Sienna entrou. Ela estava deslumbrante num vestido vermelho. O cabelo estava perfeito. A maquilhagem impecável. Mas os seus olhos estavam duros. Ethan viu-a. O rosto dele empalideceu. O que é que ela está aqui a fazer? Perguntou Naomi. Não sei. Sienna foi direta à mesa deles. A sala ficou em silêncio. As pessoas sentiram o drama. Olá, Ethan. A voz dela era fria, doce. Sienna, não devias estar aqui. Por que não? Fui convidada. Ou esqueceste-te que planeamos esta gala juntos? Antes de decidires destruir a nossa relação pela tua família secreta? Fala mais baixo. Por quê? Envergonhado.
Ela virou-se para a multidão. As pessoas tinham os telemóveis levantados. A gravar. Toda a gente quer saber a verdade, não é? Sobre como Ethan Hale abandonou a sua noiva no segundo em que a ex-mulher apareceu? Não foi isso que aconteceu, disse Ethan. Não? Então o que aconteceu? Explica-me. A todos. A voz de Sienna elevou-se. Explica como os escolheste a eles em vez de mim. Como deitaste fora 2 anos por pessoas que mal conheces. Ele conhece-me, disse Liam baixinho. Ele levantou-se. E tu precisas de sair. Ah, o filho fala. O filho secreto de que ninguém sabia. Diz-me, Liam, é verdade? A tua mãe encurralou o Ethan com uma gravidez? Naomi levantou-se tão depressa que a cadeira caiu. Não te atrevas. Ou o quê? Vais fugir de novo? É isso que fazes, não é? Foges e escondes-te. Chega. A voz de Ethan cortou a sala. Sienna, desculpa ter te magoado. Desculpa mesmo, mas esta não é a hora nem o lugar. Quando é a hora? Não me devolves as chamadas, não te encontras comigo. Então vim aqui para ter respostas. A resposta é que não éramos certos um para o outro. Ambos sabemos disso. Eu terminei as coisas honestamente. Agora, por favor, deixa isso para lá. Os olhos de Sienna encheram-se de lágrimas, verdadeiras desta vez. Eu amava-te. Eu sei. E importava-me contigo. Mas não te amava. Não da forma como deveria ter amado. Ela olhou para Naomi. Por causa dela. Por minha causa, disse Ethan. Porque não estava pronto. Porque ainda estava agarrado ao passado. Sienna assentiu lentamente. Olhou em volta para todos os telemóveis. Todas as pessoas a observar. O rosto dela desmoronou-se. Espero que ela tenha valido a pena, sussurrou ela. Então ela saiu. A sala irrompeu em sussurros. Ethan sentou-se pesadamente. Cobriu o rosto com as mãos. Desculpa, disse ele. Sinto muito. Estraguei a vossa noite. Tu não estragaste nada, disse Liam. Ela é que estragou. Mas o estrago estava feito. As pessoas continuavam a olhar, a sussurrar, a tirar fotografias. Naomi tocou no ombro de Liam. Deveríamos ir embora. Não, disse Ethan. Por favor, não deixes que ela vos afugente. Fiquem. Terminem a noite. Toda a gente nos está a olhar. Deixa-os olhar, já não me importo. Ele olhou para ela. Estou cansado de me esconder, de ter vergonha. Vocês os dois são as melhores coisas na minha vida. Não vou pedir desculpa por isso. Naomi queria ir embora, correr, mas algo na voz dele a deteve. Está bem, disse ela suavemente. Vamos ficar. Eles ficaram até ao fim. Dançaram, conversaram, tentaram ignorar as câmaras e os sussurros. Quando acabou, saíram juntos. Os 3. Fotógrafos aglomeraram-se. Perguntas choveram. Senhor, Hale, é verdade sobre o seu filho? Naomi, manteve a criança em segredo? Liam, como te sentes em relação ao teu pai? Ethan pôs o braço à volta de Liam. Puxou-o para perto. Sim, este é o meu filho, e tenho orgulho nele. Sabia da existência dele. Não, mas agora sei, e é isso que importa. Eles abriram caminho pela multidão. Entraram no carro de Ethan. O motorista afastou-se do caos. Aquilo foi uma loucura, disse Liam. Sim, foi. Ethan afrouxou a gravata. A imprensa vai ter um dia de campo amanhã. O que vais fazer? Dizer a verdade, assumir, é o único caminho a seguir. Deixaram Naomi e Liam no apartamento deles. Ethan acompanhou-os até a porta. Obrigado, disse ele, por terem ficado, por me terem apoiado esta noite. Somos família, disse Liam. É isso que a família faz. A palavra pairou entre eles. Família. Os olhos de Ethan ficaram úmidos. Ele puxou Liam para um abraço. Apertou-o com força. Tenho tanto orgulho em ti. Obrigado. Por tudo. Ethan soltou-o. Olhou para Naomi. Podemos conversar? Só por 1 minuto? Liam entrou. Deixou-os sozinhos no corredor. O que se passa? Perguntou Naomi. Nada se passa. Tudo está certo. Pela primeira vez em anos, as coisas sentem-se certas. Ele aproximou-se. Obrigado por me teres dado uma oportunidade de o conhecer, de fazer parte da vida dele. De nada. E obrigado pela noite, por teres ficado ao meu lado quando a Sienna apareceu. Não tinhas de fazer isso. Sim, tive. Porque tens razão, somos família agora. Complicada e confusa, mas família. Ethan sorriu. Complicada e confusa. É uma forma de o dizer. Ficaram ali, perto o suficiente para tocar, sem se tocarem. Devo ir, disse Naomi. Espera. Ele segurou a mão dela. Naomi,
Eu falava a sério quando disse aquilo esta noite, sobre seres das melhores coisas na minha vida. Ethan, eu sei que não queres ouvir, mas é verdade. Sempre foi verdade. Ela afastou a mão suavemente. Boa noite, Ethan. Ela entrou. Fechou a porta. Encostou-se a ela. O coração dela batia forte. As mãos tremiam. Estava numa enrascada daquelas. Na manhã seguinte, Naomi acordou com o telemóvel a vibrar sem parar. Mensagens, e-mails, chamadas. Consultou as notícias. Sentiu um nó no estômago. Fotos do jantar de gala estavam por todo o lado. Manchetes gritavam. Ethan Hale confirma filho secreto. Desastre no noivado. Ex-noiva irrompe em gala de caridade. Família secreta de bilionário exposta. E havia fotos. Tantas fotos. Dela, do Liam, dos três juntos. O telemóvel dela tocou. Marjorie. Viste as notícias? Perguntou Marjorie. Estou a vê-las agora. As pessoas estão a ligar para o escritório, a querer entrevistas, a querer a tua história. Não vou dar entrevistas. Não pensei que o fizesses. Mas, Naomi, isto é sério. Toda a gente quer saber de ti. Não me importo com o que toda a gente quer. E o que tu queres? A pergunta apanhou-a desprevenida. O que queres dizer? Queres ficar aqui, em Lisboa, com toda esta atenção? Naomi olhou à volta do seu pequeno apartamento. Pensou nos fotógrafos que provavelmente acampariam lá fora em breve, nos sussurros que a seguiriam por todo o lado. Não sei, admitiu, porque recebi um telefonema esta manhã de um contacto no Porto. Estão à procura de um coordenador de eventos, alguém para chefiar o departamento de design deles. É uma ótima oportunidade, melhor salário, um novo começo. Porto? Pensa bem, sem pressão, mas a oferta está lá se a quiseres. Desligaram. Naomi sentou-se no sofá. Olhou para a parede. Porto, um novo começo. Longe de tudo isto. Longe do Ethan. O pensamento devia ter trazido alívio. Em vez disso, fez-lhe o peito doer. Liam saiu do quarto dele. Mãe, estás bem? Estou bem. Só a ver as notícias. Ele sentou-se ao lado dela. Olhou para o telemóvel dela. Uau, somos famosos. Estás a levar isto bem. Por que não? É a verdade. Não tenho vergonha disso. Tenho orgulho em ti. Por seres tão maduro em relação a tudo isto. Aprendi com os melhores. Ele beijou-lhe a bochecha. Tenho de ir. Reunião com a equipa do Ethan sobre um novo projeto. Depois que ele saiu, Naomi ligou de volta para a Marjorie. O trabalho no Porto, disse ela. Ainda está disponível? Sim. Diz-lhes que estou interessada. 2 dias depois, Ethan deu uma conferência de imprensa. Ele estava diante de dezenas de jornalistas e câmaras. A sua equipa de relações públicas tinha-lhe preparado um comunicado, algo seguro e vago. Ele tinha-o rasgado naquela manhã. Obrigado a todos por terem vindo, começou ele. Sei que tem havido muita especulação sobre a minha vida pessoal. Por isso, estou aqui para esclarecer os factos. Câmaras dispararam flashes. Jornalistas inclinaram-se. Há 22 anos era casado. O casamento terminou em divórcio. Pensei que tinha seguido em frente, mas recentemente descobri algo que mudou tudo. Ele respirou fundo. Tenho um filho. O nome dele é Liam Carter. Tem 22 anos, é inteligente, talentoso e incrível, e eu não sabia que ele existia até há algumas semanas. As perguntas irromperam. Ethan ergueu a mão. Por favor, deixem-me terminar. Ele esperou pelo silêncio. Não sabia por que me mantiveram na escuridão, mas sei agora. E estou grato. O Liam é meu filho. E tenho orgulho em dizer isso publicamente. Tenho orgulho no homem que ele se tornou. E tenho orgulho em ser o pai dele, mesmo que com 22 anos de atraso. E a mãe? Alguém gritou. Naomi Carter é uma mulher extraordinária. Ela criou o nosso filho sozinha. Deu-lhe tudo o que eu devia ter estado lá para dar. Ela merece respeito e privacidade. E peço a todos vocês que lhe deem isso. Tu e a Naomi voltaram a ficar juntos? Não. Estamos a copaternar. A aprender a ser uma família de uma nova forma. E a Sienna Rhodes? A Sienna e eu terminamos a nossa relação. Desejo-lhe tudo de bom. Ela é uma boa pessoa que merece felicidade. Mas não éramos feitos um para o outro. Mais perguntas voaram. Ethan respondeu ao que pôde. Evitou o que não pôde. Quando acabou, sentiu-se mais leve. A verdade estava cá fora, sem mais segredos, sem mais mentiras. O telemóvel dele tocou enquanto saía do edifício. O seu conselho de administração queria uma reunião.
Alguns clientes estavam preocupados com a sua imagem. Ethan não se importou. Que se preocupassem. Ele não ia pedir desculpa pelo seu filho. Ele voltou para o seu escritório. O Liam estava lá, a trabalhar na sua secretária. Vi a conferência de imprensa, disse Liam. Isso foi corajoso. Foi necessário. Mesmo assim, corajoso. Liam levantou-se. Ei, posso perguntar-te uma coisa? Claro. Arrependes-te de te teres divorciado da minha mãe? A pergunta atingiu-o em cheio. Ethan sentou-se. Todos os dias. Então por que não fazes alguma coisa? Tipo o quê? Diz-lhe. Luta por ela. Mostra-lhe que mudaste. Ela não quer isso. Tens a certeza? Ou estás apenas assustado? Ethan olhou para o filho, aquele jovem que mal o conhecia, mas que, de alguma forma, o entendia completamente. Talvez os dois, admitiu. Então descobre qual é, porque a vida é demasiado curta para arrependimentos. Liam pegou na mochila. Tenho de ir. Aula em 20 minutos. Ele saiu. Ethan sentou-se sozinho no seu escritório. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem da Naomi. Precisamos de falar. Podes vir cá esta noite? O coração dele deu um salto. Sim, a que horas? 7. Contou as horas até às 7. Ethan chegou exatamente às 7. Tinha trocado de roupa 3 vezes. Finalmente optou por calças de ganga e uma camisola. Casual, abordável. Bateu à porta. Naomi abriu. Parecia cansada, preocupada. Entra. Ele seguiu-a para dentro. O apartamento estava silencioso. Onde está o Liam? Em casa do Caleb. Queria falar contigo a sós. O peito dele apertou. Aquilo não soava bem. Sentaram-se na sala de estar. Naomi manteve a distância. Sentou-se na cadeira em vez do sofá onde ele estava. Recebi uma oferta de emprego, disse ela. Ótimo. Parabéns. É no Porto. As palavras atingiram-no como um murro. No Porto? Sim. É uma oportunidade muito boa. Melhor salário. A chefiar um departamento de design inteiro. É tudo pelo que trabalhei. Quando começarias? Daqui a 2 semanas. Se aceitar. Se? Ele inclinou-se. Estás a pensar recusar? Não sei. É por isso que queria falar contigo. Ela entrelaçou as mãos. O Liam está cá. A escola dele é cá. O estágio dele. Tu. Não posso simplesmente arrastá-lo de uma ponta à outra do país. Ele é adulto. Pode fazer a sua própria escolha. Eu sei. Mas sou a mãe dele. Não o posso simplesmente deixar. Então não aceites o trabalho. Ela olhou-o de forma incisiva. É isso que queres? Que eu fique? Sim. A resposta veio sem hesitação. Quero que fiques. Os dois. Por quê? Porque tu pertences aqui. Porque o Liam está a construir uma vida aqui. Porque... Ele parou. Por que o quê? Porque preciso de ti aqui. O silêncio encheu a sala. Naomi levantou-se. Foi até a janela. Isso não é justo, disse ela baixinho. O que não é? Tu a dizeres coisas assim, a tornar isto mais difícil do que já é. Ethan levantou-se. Aproximou-se, mas não a tocou. Lamento, mas é verdade. Preciso de ti aqui, Naomi. Não apenas pelo Liam, por mim. Não estamos juntos, Ethan. Somos co-pais. É só isso. É, sim. Mas a voz dela vacilou. Então, por que parece que é mais? Por que é que te apanho a olhar para mim quando pensas que não estou a prestar atenção? Por que é que ainda usas perfume de lavanda porque sabes que é o meu favorito? Para. Ela virou-se para ele. Os olhos dela estavam úmidos. Por favor, para. Por quê? Porque é verdade. Porque tu também sentes. Não importa o que eu sinto. O que sentimos. Demasiado aconteceu. Demasiados anos passaram. O tempo não muda o amor, Naomi. Passei 8 anos a tentar provar o contrário. Falhei. Ainda te amo. Nunca parei. Uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Não digas isso. Por que não? Porque dói. Porque passei 8 anos a tentar esquecer-te, a tentar seguir em frente. E não consigo fazer isso se continuas a dizer coisas assim. Ethan estendeu a mão. Limpou a lágrima com o polegar. Ela não recuou. Talvez não devas esquecer-me, sussurrou ele. Talvez devamos encontrar o caminho de volta um para o outro. Não é assim tão simples. Por que não? Porque me partiste o coração, Ethan. Escolheste a aprovação da tua mãe em vez de mim. Assinaste aqueles papéis sem lutar. E agora queres que eu simplesmente me esqueça disso? Que finja que não aconteceu? Não. Quero que me perdoes. Quero uma segunda oportunidade. Não sei se te consigo dar isso. Então deixa-me conquistá-lo.
Fica, dá-me tempo para te mostrar que mudei, que não sou o miúdo assustado que era na altura. Naomi afastou-se. Abraçou-se a si mesma. Preciso de pensar no trabalho, no que é melhor para mim e para o Liam. Eu compreendo. Compreendes? Porque parece que me estás a pedir para desistir dos meus sonhos por ti. De novo. As palavras picaram porque eram parcialmente verdadeiras. Não te estou a pedir para desistires de nada. Estou a pedir-te para considerares ficar. Mas se o porto é o que precisas, então vai. Não me vou meter no teu caminho. A sério? A sério. Quero que sejas feliz. Mesmo que não seja comigo. Ela estudou o rosto dele, à procura de mentiras, encontrando apenas a verdade. Vou pensar nisso, disse ela finalmente. É tudo o que peço. Ele saiu pouco depois. A viagem para casa pareceu interminável. O peito doía-lhe. As mãos tremiam no volante. Ela ia partir. Ele podia sentir. Ela ia aceitar o trabalho e mudar-se, e ele ia perdê-la de novo. Mas o que podia ele fazer? Ele tinha dito o que tinha a dizer. O resto dependia dela. 3 dias passaram. Ethan atirou-se ao trabalho. Qualquer coisa para afastar a mente da Naomi, da escolha que ela estava a fazer. Liam vinha ao escritório todos os dias. Estava a aprender rápido, a impressionar toda a gente, mas parecia distraído. Estás bem? Perguntou Ethan uma tarde. A mãe vai aceitar o trabalho no porto. O coração de Ethan caiu. Ela disse-te? Ontem à noite. Ela parte dentro de uma semana. Vais com ela? Não sei. Ela quer que eu vá. Mas a minha vida está aqui agora. A escola. O trabalho. Tu. Liam parecia miserável. Não sei o que fazer. O que te diz o teu coração? Que estou tramado de qualquer maneira. Se ficar, perco-a. Se for, perco tudo o que construí aqui. Ethan pôs a mão no ombro dele. O que quer que escolhas, apoio-te. E continuarei aqui, sempre. Mesmo que vá para o porto, mesmo assim, visitarei. Falaremos por videochamada. Resolveremos isso. Liam acenou lentamente. Obrigado. Naquela noite, Ethan sentou-se sozinho na sua cobertura. A olhar para o nada, o telemóvel dele tocou. O nome da mãe brilhou no ecrã. Ele quase não atendeu, mas algo o fez atender. O que queres, mãe? Ver-te, por favor, é importante. Não tenho nada para te dizer. Então apenas ouve. É tudo o que peço. 30 minutos do teu tempo. Devia ter dito que não. Devia ter desligado. Mas a curiosidade venceu. Está bem, amanhã, meio-dia, no meu escritório. Estarei lá. Margaret chegou exatamente ao meio-dia. Parecia mais pequena de alguma forma. Mais velha. Carregava uma caixa debaixo do braço. Obrigada por me receberes, disse ela. Tens 30 minutos. Ela sentou-se. Pousou a caixa na secretária dele. Devo-te um pedido de desculpas. Um verdadeiro. Não as desculpas que te dei antes. Ethan esperou. O que fiz foi imperdoável, Margaret continuou. Tirei-te o teu filho. Tirei-te 22 anos que nunca poderás reaver. E filo porque era orgulhosa e egoísta e pensei que sabia mais do que toda a gente. Sim, fizeste. Passei as últimas semanas a pensar que tipo de pessoa faz isso. Que tipo de mãe magoa o seu próprio filho tão profundamente. A voz dela falhou. E percebi que estava tão ocupada a tentar proteger-te que, em vez disso, te destruí. O que está na caixa? Perguntou Ethan. Margaret abriu-a. Lá dentro estavam cartas, dezenas delas, amareladas pelo tempo. Estas são da Naomi. Ela escreveu-as ao longo de 2 anos após o vosso divórcio, a contar-te sobre o Liam, sobre a gravidez dela, sobre querer que fizesses parte da vida dele. As mãos de Margaret tremeram. Guardei-as todas, todas e cada uma. Disse a mim mesma que te estava a proteger, mas estava apenas a proteger-me a mim, a minha imagem, os meus planos para o teu futuro. Ethan tirou uma carta. A caligrafia era da Naomi, familiar, bonita. Querido Ethan, começava, não sei se algum dia vais ler isto. A tua mãe diz que não queres saber de mim, mas tenho de tentar. Estou grávida, do teu filho, do nosso filho. A visão dele ficou turva. Abriu outra carta, depois outra. Anos da vida dela, anos da vida do filho deles, tudo escondido numa caixa. Estou a morrer, disse Margaret baixinho. A cabeça de Ethan levantou-se bruscamente. O quê? Cancro. Estágio 4, 6 meses. Talvez 1 ano se tiver sorte. Ela limpou os olhos. Não te estou a dizer isto por simpatia.
Estou a dizer-te porque não quero morrer com isto entre nós. Quero que saibas que lamento, verdadeiramente, profundamente lamento. E quero que lutes por eles, da forma como te devia ter deixado lutar há 8 anos. Mãe, não desperdices a tua vida como eu desperdicei a minha. Não deixes que o orgulho e o medo te afastem das pessoas que amas. A Naomi está a partir para o porto dentro de uma semana. O Liam disse-me, então vai atrás dela, diz-lhe que a amas, implora se for preciso. Só não a deixes ir sem lutar. Ethan olhou fixamente para a caixa de cartas. Para a mãe. Para a mulher que lhe tinha arruinado a vida e que agora tentava consertá-la com o seu último suspiro. Não sei o que dizer, sussurrou ele. Diz que vais tentar. É tudo o que peço. Vou tentar. Margaret levantou-se. Parecia que queria abraçá-lo, mas não o fez. Algumas distâncias eram demasiado grandes para serem transpostas. Sei que não mereço o teu perdão, disse ela, mas espero que um dia consigas, pelo menos, compreender por que fiz o que fiz, mesmo que tenha sido errado. Ela saiu. Ethan sentou-se sozinho com as cartas. Começou a ler, e não parou até ter lido todas e cada uma. Naomi estava a fazer as malas. Caixas enchiam a sua sala de estar. 8 anos de vida reduzidos a cartão e fita cola. Liam estava sentado no sofá, a observar, sem ajudar. Podias ao menos fingir que estavas feliz por mim, disse Naomi. Estou feliz por ti. Estou só triste por mim. Não tens de vir. Eu disse-te isso. Eu sei, mas tu és a minha mãe. Não te posso simplesmente deixar mudar de uma ponta a outra do país sozinha. Sim, podes. Tens 22 anos. Tens a tua própria vida, o teu trabalho, os teus amigos. E o Ethan. As mãos de Naomi pararam na caixa que estava a fazer. E ele. Estás apaixonada por ele. Não estou. Mãe, vá lá. Eu vejo a maneira como olhas para ele. A maneira como ele olha para ti. Vocês são tão óbvios que é doloroso. É complicado. O amor geralmente é. Liam levantou-se. Mas fugir não vai mudar o que sentes. Não estou a fugir. Estou a aceitar um trabalho. Noutra cidade, a 1000 quilômetros de distância, exatamente quando as coisas estão finalmente a resolver-se com o Ethan. Isso não é fugir? Naomi afundou-se no sofá. Estou assustada, ok? Estou aterrorizada porque o amo. Nunca parei. E isso assusta-me mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque ele me magoou uma vez. O que o impede de o fazer de novo? Nada. É isso que é confiança. Assumir um risco por alguém mesmo quando estás assustada. Naomi olhou para o filho. Quando é que ele se tinha tornado tão sábio? Quando é que cresceste? Perguntou ela. Tive uma boa professora. Ela puxou-o para um abraço. Apertou-o com força. Uma batida na porta interrompeu-os. Eu abro, disse Liam. Ele abriu a porta. Ethan estava lá. Parecia terrível, como se não tivesse dormido. As roupas estavam amarrotadas. Os olhos estavam vermelhos. Preciso de falar com a tua mãe, disse ele. Ela está a fazer as malas. Eu sei, é por isso que estou aqui. Liam afastou-se. Ethan entrou, viu as caixas, viu Naomi no sofá. Vais mesmo partir, disse ele. Sim. Quando? Daqui a 5 dias. Ele acenou lentamente, tirou algo do casaco. Uma caixa, velha e gasta. O que é isso? Perguntou Naomi. Cartas, tuas, para mim. A minha mãe guardou-as, todas. Ele pousou a caixa. Li-as, todas e cada uma. E preciso que saibas uma coisa. Ethan, por favor, deixa-me dizer isto. Ele sentou-se ao lado dela. Se eu tivesse recebido aquelas cartas, tudo teria sido diferente. Teria vindo por ti. Teria lutado por ti. Por nós. Pelo nosso filho. Nada me teria parado. Mas não as recebeste. A tua mãe certificou-se disso. Eu sei. E não posso mudar isso. Mas posso mudar agora. Posso lutar agora. Ele pegou nas mãos dela. Não vás para o porto. Por favor, fica aqui. Dá-me uma oportunidade para provar que não sou o miúdo assustado que era. Que sou um homem que sabe o que quer e não tem medo de lutar por isso. E o que queres? Tu. Quero-te a ti. Quero manhãs a beber café juntos. Quero discussões por coisas estúpidas. Quero adormecer ao teu lado e acordar a saber que estás lá. Quero uma vida contigo, Naomi. Não por causa do Liam, por causa de ti. Porque és a única mulher que alguma vez amei. A única que alguma vez amarei. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Já passaram 8 anos. E amei-te todos os dias desses 8 anos. Isso nunca vai mudar. E se não funcionar? E se tentarmos e falharmos?
Então pelo menos tentamos, pelo menos lutamos, mas não acho que falharemos. Acho que estamos destinados a ficar juntos. Sempre estivemos. Naomi olhou para Liam. Ele estava a sorrir, a acenar. O que é que achas? Perguntou ela a ele. Acho que devias deixar de ser teimosa e dizer sim. Ela riu através das lágrimas. Olhou de volta para Ethan. Ainda estou assustada, sussurrou ela. Eu também. Mas prefiro ter medo contigo do que estar segura sem ti. Ela inclinou-se. Encostou a testa à dele. Ok, respirou ela. Ok? Ok, vou ficar. Vou dar-nos outra oportunidade. Ethan puxou-a para os braços dele. Abraçou-a como se nunca a fosse soltar. Liam saiu discretamente. Deu-lhes privacidade. Lamento. Ethan sussurrou no cabelo dela. Por tudo. Por não ter lutado mais. Por não ter estado lá. Por todos os anos que perdemos. Eu também lamento. Por ter partido. Por não ter tentado mais para te alcançar. Não há mais desculpas. Só para a frente a partir daqui. Ficaram ali por um longo tempo. Apenas a abraçarem-se. A compensar 8 anos de distância. As semanas seguintes foram estranhas. Estranhamente boas. Foram com calma. Jantares. Longas caminhadas. A conhecerem-se de novo. Liam observava da bancada. A sorrir. Feliz. É estranho vê-los juntos, disse ele a Caleb uma noite. Mas, estranhamente bom. A tua mãe parece feliz. Está. Eles ambos estão. E estavam. Naomi ria mais. Ethan sorria mais. O peso que ambos carregavam finalmente desapareceu. 2 meses depois do jantar de gala, Liam terminou o seu estágio. A empresa ofereceu-lhe uma posição permanente. Ele aceitou. Tenho orgulho em ti, disse Ethan. Estavam no escritório dele. Superaste todas as expectativas. Obrigado. Aprendi com os melhores. Então, tenho uma coisa para te perguntar. Diz. Estou a planear pedir a tua mãe em casamento. De novo. E queria a tua permissão primeiro. Os olhos de Liam arregalaram-se. A sério? A sério. Sei que é rápido, mas já desperdiçamos 8 anos. Não quero desperdiçar mais um dia. Tu amas-a? Mais do que tudo. Então tens a minha permissão e a minha bênção. Apertaram as mãos. Depois Ethan puxou-o para um abraço. Obrigado, Ethan sussurrou, por me dares uma oportunidade, por me deixares ser o teu pai. Obrigado por teres aparecido. Naquele fim de semana, Ethan pediu a Naomi para o encontrar no Jardim da Estrela, o lugar deles, onde costumavam sentar-se e sonhar com o futuro. Ela chegou e encontrou um piquenique montado, velas, vinho, as suas comidas favoritas. O que é isto tudo? Perguntou ela. Senta-te, por favor. Ela sentou-se. Ele serviu vinho. Comeram, conversaram e riram, como costumavam. Antes de tudo dar errado, enquanto o sol começava a pôr-se, Ethan levantou-se. Tenho algo para dizer. Ethan, por favor. Estive a praticar isto. Ele sorriu nervosamente. Há 8 anos cometi o maior erro da minha vida. Deixei-te ir. Ouvi pessoas que não sabiam do que estavam a falar. Era jovem, estúpido e assustado. Eras jovem. Ambos éramos. Mas devia ter lutado. Devia ter me defendido por nós, pelo nosso amor. Não o fiz. E arrependo-me disso todos os dias desde então. Ele ajoelhou-se. Tirou um anel. Já não sou aquele miúdo assustado, Naomi. Sou um homem que sabe o que quer. E quero-te a ti. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs. Quero envelhecer contigo. Quero ser uma família contigo e com o Liam. Por isso pergunto-te, queres casar comigo? De novo? As mãos de Naomi cobriram a boca dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sim, sussurrou ela. Sim, caso contigo. Ele deslizou o anel no dedo dela. Levantou-se. Puxou-a para os braços e beijou-a como se fosse a primeira vez e a última ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam a chorar. Amo-te, disse ele. Eu também te amo, nunca parei. Eu sei, nem eu. Ficaram ali enquanto o sol se punha, enquanto as luzes da cidade se acendiam, enquanto o mundo girava à sua volta. E pela primeira vez em 8 anos, tudo parecia estar no lugar certo. 6 meses depois, numa morna noite de primavera, família e amigos reuniram-se no jardim da quinta da família Hale. Margaret deixara a propriedade a Ethan antes de falecer. Ele ponderara vendê-la, mas Naomi convencera-o a mantê-la. Transforma-a em algo belo, dissera ela. Algo cheio de amor em vez de dor.
E assim fez. Agora estava repleta de flores, rosas brancas e orquídeas, pequenas luzes penduradas entre as árvores. Liam estava à frente. Tinha concordado em celebrar a cerimônia. Caleb estava ao seu lado como padrinho. Marjorie estava sentada na primeira fila. Enxugava os olhos com um lenço de papel. A música começou. Naomi desceu o corredor. Usava um vestido branco simples, sem véu, apenas flores no cabelo. Ela estava linda. Ethan não conseguia respirar, não conseguia pensar. Apenas conseguia fitar a mulher que amara por tanto tempo, finalmente a caminhar novamente na sua direção. Ela alcançou-o, pegou nas suas mãos. Olá, sussurrou ela. Olá. Liam pigarreou. Estamos aqui reunidos hoje para celebrar o amor verdadeiro, aquele que sobrevive a erros, ao tempo e à dor, aquele que volta a unir as pessoas. Ele olhou para os pais. O seu sorriso era enorme. Ethan e Naomi têm uma história única. Amaram-se jovens, perderam-se e reencontraram o caminho de volta. E nesse processo deram-me o maior presente, uma família de verdade. Naomi apertou as mãos de Ethan. Ele apertou as dela. Liam prosseguiu com a cerimônia. Disseram os seus votos, não os tradicionais. Tinham escrito os seus próprios. Prometo lutar por nós, disse Ethan, todos os dias, para nunca mais deixar que o orgulho ou o medo se interponham entre nós. Para te amar com tudo o que tenho, enquanto viver. Prometo confiar em ti, disse Naomi. Deixar-te entrar, construir uma vida contigo baseada na honestidade, no amor e no perdão. Ser a tua companheira em tudo, para o bem e para o mal. Tu, Ethan, aceitas Naomi como tua esposa? Aceito. Tu, Naomi, aceitas Ethan como teu esposo? Aceito. Então, pelo poder que me foi investido, eu agora declaro-vos marido e mulher. De novo, Liam sorriu. Pai, podes beijar a mãe. Todos riram. Ethan puxou Naomi para perto e beijou-a. A pequena multidão irrompeu em aplausos. Caminharam de volta pelo corredor juntos, de mãos dadas, marido e mulher. Na recepção, Liam fez um brinde. Aos meus pais. Obrigado por me mostrarem que nunca é tarde para endireitar as coisas, que o amor realmente tudo vence, e que família não é só sangue, é escolha, é estar presente, é lutar um pelo outro mesmo quando é difícil. Ele ergueu o copo, aos novos começos. Todos beberam, aplaudiram, celebraram. Mais tarde, Ethan e Naomi dançaram sob as luzes de fada, baloiçando ao som de uma música suave. Estás feliz? Perguntou ele. Mais feliz do que fui em anos. Bom, porque isto é para sempre. Agora estás presa a mim. Não queria que fosse de outra forma. Beijaram-se, suave e doce. Liam observava de lado. Caleb estava ao seu lado. Os teus pais são nauseabundamente fofinhos, disse Caleb. Eu sei. Até é bastante agradável. Achas que lhes vais contar sobre o mestrado? Eventualmente. Mas não esta noite. Esta noite é deles. A festa prolongou-se pela noite. Quando finalmente terminou, Ethan e Naomi ficaram sozinhos no jardim. Conseguimos, disse Naomi. De facto, tivemos a nossa segunda oportunidade. Conseguimos. E não a vou desperdiçar. Nem eu. Ficaram ali, sob as estrelas, no jardim que antes guardava apenas memórias dolorosas, mas que agora albergava alegria. Tenho mais uma surpresa, disse Ethan. O quê? Ele entregou-lhe um envelope. Ela abriu-o. Lá dentro estavam 3 bilhetes. Paris? Perguntou ela. Para a nossa lua de mel. Tu, eu e o Liam. Ele nunca foi. Pensei que poderíamos mostrar-lhe juntos. Novas lágrimas encheram-lhe os olhos. Isso é perfeito. Estou a tentar compensar o tempo perdido. Por todas as viagens em família que nunca fizemos. Não tens de compensar nada. Estamos aqui agora. Isso é o que importa. Eu sei. Mas quero dar-vos, a ti e ao Liam, tudo. Cada experiência, cada memória, tudo o que perdemos. Ela segurou-lhe o rosto. Já nos deste a coisa mais importante. Deste-nos a ti. O teu verdadeiro eu. Era tudo o que alguma vez precisamos. Beijaram-se de novo. Mais demoradamente desta vez. Nalgum lugar da casa, Liam estaria provavelmente a assaltar o bolo que sobrou, a viver a sua melhor vida, feliz e completo. Tinham estado quebrados, os 3, peças espalhadas por 8 anos, mas agora estavam juntos, uma família, não perfeita, mas verdadeira, e isso era suficiente, mais do que suficiente,
Era tudo. Um ano depois, Naomi estava na cozinha da sua nova casa. Uma casa que tinham comprado juntos, grande o suficiente para todos eles, com um jardim onde ela poderia cultivar flores. Liam tinha o seu próprio apartamento agora, mas vinha cá quase todos os domingos para jantar. Ethan entrou. Envolveu-a com os braços por trás. "No que estás a pensar?" perguntou ele. "Em como somos sortudos, em como as coisas podiam ter sido diferentes. Mas não são. Estamos aqui, juntos." "Juntos?" repetiu ela. A chave de Liam girou na fechadura. "Cheguei e trouxe a sobremesa." Ele entrou com Caleb, ambos a rir de alguma coisa. "Pai, tens de contar à mãe a história da reunião desta semana", disse Liam. "Qual delas?" "Aquela em que chamaste querida a cliente por engano, porque estavas a mandar mensagens à mãe ao mesmo tempo." Ethan gemeu. Naomi riu. "Não fizeste isso." "Fiz. Foi constrangedor." Todos se sentaram para jantar. Conversaram, riram e provocaram-se uns aos outros. Como as famílias fazem. Mais tarde, depois de todos partirem, Ethan e Naomi sentaram-se na varanda, a observar o pôr do sol. "Alguma vez pensas em como as nossas vidas seriam diferentes se a tua mãe não tivesse guardado aquelas cartas?" perguntou Naomi. "Todos os dias. Mas tento não me debruçar sobre isso. Não podemos mudar o passado, apenas o futuro. E como é que o nosso futuro se parece? Feliz, cheio, rodeado pelas pessoas que amamos." Ele puxou-a para mais perto, com talvez alguns netos eventualmente, se o Liam alguma vez assentar. Ela riu. "Um passo de cada vez. Um passo de cada vez", concordou ele. O sol mergulhou abaixo do horizonte. O céu ficou rosa, laranja e roxo. Era lindo. Como a sua vida. Como a sua segunda oportunidade. Como tudo o que tinham lutado tanto para reconstruir. "Amo-te", sussurrou Naomi. "Também te amo. Sempre amei. Sempre amarei." E sob a luz desvanecente do dia, duas pessoas que tinham amado, perdido e amado de novo, abraçaram-se fortemente. A história deles não fora fácil, não fora perfeita, mas era a deles, e isso tornava-a linda.